estudantes são chamados de obreiros, igual a Universal chama de obreiros. Ah, irmão, vamos fazer a obra, é obreiro, porque eles são pedreiros. Tinha um pastor um dia desse que estava batendo nele aí na televisão, porque com o R.R. Soares tinha comprado um horário dele. Oh, eu sou pedreiro! Isso é uma senha maçônica. Aí a maçonaria foi lá, enxugou a lágrima dele, deu mais horário na televisão para ele fazer aquele circo que faz. Mas esse que fala na televisão, o que saiu da Universal, qual é o nome dele? Eu pago R$1.000 se em algum programa, algum livro dele, qual é o nome dele? Valdemiro Santiago. Eu te pago, viu, Valdomiro? R$1.000 para qualquer membro da tua igreja, se você escreveu ou falou alguma coisa contra a maior abominação, a coisa mais leviana, que está dentro da casa do Senhor, que está em Ezequiel 8, são os adoradores do sol, que levam o ramo ao nariz, que é a maçonaria. Então isso tudo, irmãos, nós vamos vendo Lúcifer, aqui, a Crianças de Satanás, um livro de William Martin, né? Mostrando aqui todas essas coisas, as reuniões, Black e não sei o que, todas as sociedades secretas. Olha os embaixadores do rei que eu falei na Igreja Batista, as 3 lojas azuis. Você tem que falar as cores da bandeira do embaixador do rei só na sequência: azul, branca e amarela. Qual a cor das bandeiras dos embaixadores do rei? Azul, branca e amarela. Você não pode falar branca, amarela e azul. Por quê? Os 3 primeiros graus da loja são azul. Do 4º ao 33º grau são graus brancos da maçonaria das Américas. E acima do grau 33 é a maçonaria amarela, esotérica. Você vê como eles vão colocando. Olha aqui um raminho de louro, que corresponde a um ramo de acácia. Essa coroa aqui tem 5 podas, olha, 5 podas. Aí você vai vendo os juramentos dele. Isso é publicado mais recente. Eu comprei todos os manuais de embaixadores do rei, do professor deles, de tudo e reli. Mostra aqui, é o manual do candidato. Essa é a União Batista de Homens de 2003. Olha aqui, no manual, a figura daquele homem do Leonardo da Vinci. Olha aqui, ó, no manual dos embaixadores do rei. Olha aqui a coroa de 5 pontas, né? A referência a ponta. Olha o ramo de acácia do funeral maçônico que eles usam. A estrela aqui, ó. Então, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci na revista dos embaixadores. Presta atenção, aqui no topo está Gadu. Aqui em cima está o conselheiro dos embaixadores do rei. Aí tem um 7 desconhecido, tá, okay? Tem os eméritos. Aqui tem tem um master. Sabe? Então começa aqui, o candidato, aqui é o iniciante, o aprendiz, o mestre. Então vem assim nos embaixadores: candidato, arauto, escudeiro, cavaleiro, é um grau das crianças nos embaixadores do rei, quer dizer, cavaleiro templário, sênior, master, emérito. Então tem essa mesma hierarquia desde cedo para a criança se acostumar com isso. Olha aqui, o ritual de iniciação publicado pela Igreja Batista. Aqui, ó, desse lado aqui, desse lado. Igualzinho o ritual de iniciação publicado na maçonaria, só que as perguntas quem faz aqui é o grão-mestre, aqui é o conselheiro das crianças. O pastor Paulo Pimentel prendeu e os batistas queriam bater nele. Ele tinha que ganhar uma estalta de ouro daquela bem grande na rua, por apontar, salvar as crianças batistas que estavam sendo preparadas para servir a capeta no inferno com a maçonaria. Exatamente, irmão, a mesma pergunta que faz aqui para as crianças de olhos vendados. Eu fiz isso aqui em São Silvano, só que eu não saí de lá cedo, eu não fiz tudo, né? Aí a coisa de Deus. Então eu tinha li esse manual, o hino, a música deles, prometo eu como embaixador ser responsável, não sei o que, fazer esse juramento todo. Graças a Deus eu saí de lá e fui para outra coisa. Olha aqui a Disney, maçonaria pura, ó, todo isso aqui, maçonaria, homossexualismo, o pastor Josué Irion, ele fala de tudo isso. Ao tesouro perdido é maçonaria explícita agora. Um dos donos o José Irion fala, um dos donos da Disney lá agora, largou a esposa para casar com um desenhista lá, que é um homossexual, o maridinho dele agora, lá na Califórnia. Então, o homossexualismo do Baphomet cresce no meio deles, irmãos. Olha aqui, aí você diz, ele não é maçom, está aqui, ó. Ele aqui dizendo, ilustres irmãos. Aí vamos botando aqui o nome, está o nome dele, Gonzaguinha, aquele sanfoneiro, Luiz Gonzaga, não sei o que, tudo da maçonaria. O sacrifício de crianças que nós falamos. Crianças, o Deus, o judeu chamava o Deus Sol de Baal, o Deus principal da área da Judéia. Mas
Ele era equivalente também ao deus Osíris, que era o deus Baal, ou Dionísio, lá na Grécia. E na Ásia Menor ele chamava de Atis, e na Mesopotâmia de Marduk, e na Pérsia eles chamavam de Mitras, e na Síria e no Egito chamava de Adonis. A este Deus era oferecido sacrifício de criança. Olha aqui, há fogo aqui embaixo, e aqui em cima botava a mão. Olha o Deus Sol lá, que era para ter prosperidade, igual o tio Chico sacrificava as crianças, para ter prosperidade, principalmente sucesso político. Ele fazia muito, e eles fazem muito isso. Opa. Ó, leia aqui, ó. Leia o que está aqui. Jeremias 19, 4 e 5. Irmãos, 40 mil crianças desaparecem no Brasil. Quantos gritos desse a gente não escuta? Tio Chico disse que uns eles jogavam dentro de um balde fervendo, assim, aquela água fervendo. Aí uma criança, um adolescente falando numa igreja lá no subúrbio do Rio, foi onde nós começamos o ministério. Nós estamos ganhando maçom, o mundo todo, a igreja para Jesus, sem usar as igrejas grandes, tudo igrejas pequenas. Igreja grande só de falsos profetas. Lá Jesus não pode falar, desmascarar não, só igrejas pequenas. Então, a moça virou-se para mim: doutor, mas antes de cortar o peito da criança, tirar o coração e comer, eles fazem anestesia? Eu sou anestesista. O que vocês acham? Irmão, esses são os homens que fazem filantropia. Filantropia para ficarem vivos. Por isso que não tem ninguém aqui para vir me defender. Chama o Bispo Macedo aqui. Põe o Silas Malafaia sentado aqui do lado. Quem tem que responder, irmão? Tem que aguentar a carapuça. Tem que aguentar. Vou para o inferno mesmo. Eu quero ganhar esses homens. Eu quero ganhar o Silas Malafaia para Jesus. Quero ganhar o Bispo Macedo para Jesus. Mas eles têm que ganhar e deixar todo o dinheiro do anticristo. Eles não têm nada. O presidente das Assembleias de Deus é maçom, José Wellington Bezerra também. Está lá, o Saad botou o nome deles todos. E não tem um artigo contra. E tudo isso de matar criança. Não tem um desses líderes de toda a Adventista, Batista, nenhum deles. Agora você vai lá, chuta a santa, faz a maior palhaçada. Chutar a santa pode. Os 3 garotos que chegaram lá e quebraram os ídolos que Deus mandou, aí faz a maior palhaçada. Agora matar criança não pode não. Aí você pode, 40 mil que desaparecem. Olha o que Jeremias disse aqui, ó. Portanto me deixaram profanar este lugar e nele queimar incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocentes, porque edificaram altares a Baal, o Deus Sol, para queimarem seus filhos em holocausto ao Deus Sol, Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Então está na palavra, irmão. Está na palavra. Olha aqui, quando você chega no grau, o rito York, ele tem, acho que são 16 ou 18 graus. Quando você chega no topo do grau, você encontra a Arca da Aliança, aquele objeto que Deus consentiu que fosse destruído com o tempo e sumisse, para ninguém idolatrar aquilo. Aí você chega aqui, quando o maçom supostamente encontra a Arca da Aliança perdida nas ruínas do templo de Salomão, descobre o verdadeiro nome de Deus. Olha, agora você chegou, tudo que a maçonaria tinha escondido de você escondeu. É Jabilon, Já de Yahvé, Buobel de Baal, esse Deus que sacrifica a criança, e Osíris, o Deus Sol. Então, isso está no livro Maçonaria e Fé Cristã, do John Scott Moro, página 73. E está nos rituais, nos livros deles. É o Deus que eles adoram, Baal, Jabulon. No Rio de Janeiro, irmãos, eu trouxe aqui, está na mala ali, as 2 camisetas só, com esse Halloween é satanismo, Brasil é país cristão. Tinha nas ruas do Rio de Janeiro uma frase assim: Halloween é o K, um palavrão. Viva a cultura nacional. Eu fui evangelizar esse grupo. Falei, por que vocês sabem de Halloween? Aí, eles são um grupo nacionalista e luta, mas o governo mundial vai destruir o nacionalismo do Brasil, da Argentina, da China, do Japão, dos Estados Unidos. Estão destruindo tudo isso. Os filmes que eles fazem do Brasil é só mostrando um filme de destruição, né?
é a cidade de Deus, essa é tropa de elite. Então é só isso, como aqui só tivesse bandido, não tivesse a igreja de Cristo. Então isso é para destruir o nacionalismo, para existir um governo mundial, para todo mundo se saturar. Poxa, o Brasil é muito ruim, Estados Unidos é muito ruim, então nós queremos um governo mundial. Então essa é a ideia. Esse grupo combate esse governo mundial, mas eles não são evangélicos, eu fui evangelizado. Aí eles sugeriram fazer essa frase: Halloween é satanismo, Brasil país cristão. Fizemos camisetas, tudo isso. Os celtas sacrificavam crianças, os druidas, os cavaleiros templários, os maias, os astecas. Você vê, tem muitas revistas, eu comprei agora recente disso. E a maçonaria, os cavaleiros templários e o sacrifício humano, que tem que a materialização dos comunistas. Vê que eles diziam assim: os comunistas comem criancinhas? É porque é isso que o tio Chico fazia, matava as crianças, eles comem, alguns até com drogas mesmo. Não é brincadeira não, essa é piada. É porque para satanistas você tem que ter o sacrifício humano para a materialização de Satanás. Então eles fazem isso mesmo, por isso que desaparecem. São para sacrifícios satânicos. Então nós denunciamos isso. E o dia 31 de outubro é o dia da festa de Halloween. Você acredita que tem pastor lá no Rio fazendo festa de Halloween na sua igreja para comemorar? É o dia que mais sacrificam seres humanos. Acho que é o Ezequiel Teixeira. É o dia que mais sacrificam seres humanos. Mas eles não falam de maçonaria. Não falam. Quando o pastor da Igreja Batista de Magé trouxe o William Schnobre para fazer 15 dias de um trabalho de batalha espiritual, e ele veio para falar de maçonaria, que é o que mais ele sabe de satanismo, bruxaria, ele foi vampiro, a esposa dele, tudo aquilo ele conta. Aí convidou o Silas Malafaia e o Ezequiel Teixeira para irem lá em Magé, que era amigo deles, para esse grande evento. Meu irmão, eles não apareceram lá e não deram nenhum apoio. Vocês sabem por que agora, né? Eles vão apoiar o William Schnobre, o livro que mais vende contra a maçonaria no mundo, do outro lado da luz, não foram. Aí ele todo que, pastor, você não sabe não? Toma aqui o DVD do SAD que eu gravei, 18 de dezembro de 2001, lá na minha casa, depois que eles tentaram me levar para o hospício, me mataram, isso está aqui, Deus me entregou, estou dizendo aqui na minha mão. Irmão. E daí continua. Alguém falou alguma coisa diferente? Não, irmão. Está aqui, Então, faixas são na revista do Jornal do Brasil de domingo. Nessa revista saiu uma matéria sobre esse trabalho que nós fazemos lá. Olha aqui, colando faixas no Rio de Janeiro, irmãos. Nós não podemos falar dentro da igreja, então nós falamos pelas ruas. Aí eu anestesiei o César Maia em dezembro agora do ano passado. Eu falei com ela: nós estamos sujando a cidade. Eu falei: mas o povo gosta dessa campanha, o povo está aceitando. Seria isso aqui um ato ruim, mas você quer falar as coisas. Você não pode falar dentro da igreja, pode falar dentro da casa, do exército, do quartel, da marinha, da aeronáutica. Então você, por amor às pessoas, você extrapola, você quer botar alguma coisa para fora. São pessoas, isso aqui não são crentes, são pessoas que estão pregando o evangelho, falando da necessidade, estão colando. Alguns fazem isso voluntariamente. Esse senhor aqui caiu um dia, quebrou a mão, foi a maior dificuldade para resolver o problema da mão dele. Olha aqui, as pessoas na rua, os cartazes, a gente falou: essa camiseta que eu trouxe. Tinha várias aqui. Isso aqui foi o meu filho, quando eu comecei a denunciar o sacrifício de crianças. A maçonaria usou minha ex-esposa, usou não sei o que. Esse é o meu filho mais velho, Gustavo, a minha filha Suzana, e esse aqui é o Maurício, com a minha caçulinha pequena do segundo casamento, que eu fui botado para fora de casa e tudo. Então, ele alegou uma agressão desse tamanho aqui. Você imagina esse homem desse tamanho agredir um menino desse aqui? Não sobreviveria. Eu corrigi ele: se meu filho, você tem que me obedecer, estou falando a palavra de Deus, tua mãe está daquele lado lá do mundo da maçonaria. Ele disse: olha, se você não quiser ser maçom, você não vai ficar aqui com a gente, nós vamos destruir você e a sua vida. Eu falei: eu vou ficar com Jesus e vou ver o que vai dar disso. Irmão, eu sofri muito, mas Deus me mostrou tudo isso que vocês estão recebendo hoje. Se eu não passasse por esses problemas, tivesse lá no meu banquinho de igreja, lá covardemente, vocês não teriam recebido essas informações, esses banqueiros. Então, eu simularam, foram na delegacia, não tem nada aqui, arranharam o pescoço dele, foram lá, fizeram um processo. Eu fui processado como crime grave na polícia, respondi a processo como criminoso. Eu sou anestesista, 32 anos, nunca matei ninguém, salvo vida de noite. Como de anteontem, passei a noite toda acordada anestesiando um paciente grave, e graças a Deus Deus está abençoando, ele está recuperando. Então, esse é o meu filho, ele tinha 15 anos.
Isso foi a primeira vez que eu vi, foi no dia que tinha morrido a minha tia Nília, alguns meses depois dele ter me processado. Esse já tinha me processado por pensão. Essa é a minha filhinha caçula, por enquanto não me processou. Irmãos, deixa eu só concluir agora.